Eu estou aqui com o presidente da Câmara, né? Estou aqui com o presidente da Câmara, Rodrigo Facchini. Vamos saber das novidades do Poder Legislativo de Joinville, então. Vamos conversar aqui, conforme eu tinha anunciado ontem nas redes sociais, com o presidente do Poder Legislativo, Rodrigo Facchini. Entrevista. Nosso convidado é a estrela do programa, na sala de estar, o entrevistado do dia. Nós já estamos apaixonados por você. Bom dia, presidente. Bom dia, Alzinha. É sempre uma alegria, uma grande satisfação poder estar contigo e conversar com essa tua grande audiência, assim, conversando com toda a cidade de Joinville. E aí, difícil presidir a Câmara, presidente? Eu tenho dito, Alzinha, A última vez que nós conversamos aqui foi no dia seguinte à eleição, né? Foi verdade. Eu tenho dito para os amigos, só faltava eu reclamar agora, né? Depois de tanta luta de buscar a presidência, só faltava agora eu querer reclamar da vida, né? Mas é uma coisa que acontece, né? Diz, olha, de repente é muito mais difícil do que eu imaginava e tal. Nada, é uma grande responsabilidade, né, Ozinho? Quando a gente pleiteou esse espaço, a gente já sabia, né, da demanda e da responsabilidade, do acúmulo, né, de trabalho, e é uma missão a ser cumprida, né? E assim que eu tenho encarado o dia a dia, claro que nos traz aí uma atribuição muito maior, nos traz um acúmulo de trabalho ainda maior, mas é em prol da cidade de Joinville. Tá certo. E agora tem um desafio que chama muita atenção, que se chama lote, né? Então logo a prefeitura termine as suas audiências públicas, já estão terminando, né? Falta 2, me parece, 3, alguma coisa assim. Então logo termina essas audiências públicas, ela vai preparar o seu projeto de lote e mandar à Câmara, e aí caberá à Câmara discutir a tão esperada, tão propalada lote, a Lei de Ordenamento Territorial, que vai dar vai ser um capítulo à parte na história do Poder Legislativo, não? Exatamente, Ozinha. Eu penso que é um divisor de águas, não somente para o Legislativo, mas para a cidade de Joinville. E assim que aportar no Legislativo Municipal, cabe aí especialmente a Comissão de Urbanismo, né, essa presidida pelo vereador Maicon César, bem como a Comissão de Legislação, presidida pelo vereador Maurício Pecher, que tem a prerrogativa maior de tratar, né, esse projeto de tão importância para a cidade de Joinville. Quer dizer, as duas comissões, cai primeiro para as comissões discutem. Exatamente. Depois que vai para plenário, né? Eu defendo uma tese, mas claro que passará pelo consentimento, né, do colegiado, ou seja, dos 19 vereadores, que possamos discutir até a nível de audiência pública, né, as mudanças eventualmente sugeridas pelos vereadores, pelo Legislativo Municipal. Mas como já falei, cabe essas duas comissões, especialmente a de urbanismo, né, que tem essa prerrogativa maior de discutir esse projeto, e o papel da presidência é garantir a isonomia do poder, é garantir que o processo tramite com a maior tranquilidade possível, né? E assim faremos, com essa responsabilidade, né, de garantir que o Legislativo tenha a sua prerrogativa maior, que é ser essa representação da comunidade e eventualmente propor algumas alterações a essa lei. Tá certo, vamos aguardar então a tão esperada, né, a tão comentada lote, que vai definir como queremos Joinville, como vai ficar Joinville no futuro, como Joinville vai crescer daqui para frente. Outro assunto que aproxima a Câmara do dia a dia das pessoas, além da lote, presidente, diz respeito aos nossos problemas do dia a dia, como é o caso da dengue, né, que vem sendo tão falada aí, e não é de hoje, e agora com a chegada das temperaturas mais amenas até alivia um pouco, mas continua preocupante em função do número de focos que temos, essas notícias preocupantes que chegam de Itajaí, da região, quer dizer, não é só Joinville e tal, e a Câmara vai ter uma participação também direta com relação à dengue, né? Exatamente, Josinho, eu quero inclusive aqui testemunhar minha gratidão à sua pessoa, né, ao teu programa, você que tem eu diria essa maestria, né, na comunicação de Joinville, tem um papel muito importante e sempre nos abriu espaço. Você é testemunha que desde 2013, né, a gente vem alertando através do mandato, sempre que pude participar dos programas de rádio, nos programas de televisões, através de artigo, através da tribuna da Câmara,
eu sempre tratei com muita veemência esse assunto, né? Até porque a gente já tinha um alerta de outras cidades, né? Fora de Santa Catarina, a gente já presenciou, né? Testemunhou o que aconteceu no Rio de Janeiro há anos atrás, depois aquela região ali do interior de São Paulo, como Campinas, a cidade de América, né? Que já passaram por esse sofrimento, por essa mazela. Já estão calejados. Já estão calejados e lamentavelmente já se contabilizou inclusive mortes naquelas cidades. Então desde 2013 eu sempre que pude, usei do espaço, do mandato, né, dessa prerrogativa de vereador para alertar a cidade de Joinville em relação a esse grave problema, né? Então já em 2013 apresentamos um projeto bastante complexo, que no meu entendimento ele tende a amenizar bastante essa situação, né? Desde que ele vire de fato uma legislação e que ele seja cumprido à risca, né? Eu não tenho dúvida que trará uma segurança ainda maior nesse sentido. E eu venho alertando desde muito tempo. Pena que a gente não conseguiu aprovar, né, de forma a tempo esse projeto, mas também, Osni, são esses os momentos que eu tenho muito orgulho em ser político, né? Eu tenho clareza, eu tenho como claro, Osni, que foi graças ao nosso trabalho também, graças ao nosso alerta também, e claro, todo o trabalho da Secretaria de Educação, da vigilância, né, dos agentes especialmente, que a gente conseguiu ainda criar uma barreira na cidade de Joinville. A gente percebe aí cidades aqui muito próximas que já vivem com a epidemia, né? E Joinville, menores, mas que tem números bem piores, né? Exatamente. Joinville, apesar dos 200 focos, né, da incidência da larva do mosquito, nós ainda conseguimos nos livrar, especialmente nesse verão, o verão de 2015, nos livrarmos de uma epidemia da doença. E eu não tenho dúvida, Osni, se nós trabalharmos nesse sentido, nós temos toda a condição, né, de resolver de fato, né, essa situação. Agora, se a gente bobear um pouquinho, tenha certeza que o próximo verão a gente terá uma epidemia, e é o que a gente menos precisa hoje, Osni, é o Hospital São José aí recebendo uma epidemia de já doença. Temos os problemas de saúde, né, que a cidade conhece bem, né? Faltava piorar esse quadro com, né, os problemas da dengue se intensificando aqui, né? Exatamente. E não tem outra forma, né? É só cuidar. Então, mais uma vez eu faço esse apelo e te agradeço novamente por essa oportunidade, né, de podermos conversar com a população de Joinville no sentido de fazer esse alerta. Não tem outra forma de prevenir. Não adianta a gente esperar que a solução venha do Executivo, que venha do governo federal, que venha do governo... Não adianta. O papel, a responsabilidade é de cada cidadão, é de cada cidadã, é de cada dona de casa, de cada pai de família, no sentido de cuidar do seu quintal. E todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, é o pneu, principalmente pneu vaso, né? Não pode ter pneu, água. Vaso, não. A calhazinho, que a gente não se atenta, né? Dizer, a calha, ela tá lá entupida, a gente não percebe porque tá acima da nossa cabeça. A pessoa não vê, então tá habituado ali com aquele quadro. Água parada. Nós não podemos dar chance pro mosquito. O que a gente tem que fazer? Cuidar, dar uma olhada. Os meus filhos hoje, Josi, né, eles cumprem com esse papel. É lá no quintal da casa, observando, né, se tem garrafa nos terrenos, em volta da casa, no terreno da vizinhança, pneu, como você já falou, aquela tampinha das garrafas PETs, né? Tudo que possa proporcionar água parada é o que o mosquito mais precisa para, né, se proliferar. Certo. Bom, presidente, em termos de atividades normais do Poder Legislativo, lá, sessões, a ordem dos trabalhos, os vereadores, a produtividade e tal, eu critiquei aqui, em passado recente, aquelas brigas de vereador com vereador, que eu acho que prejudica a Câmara como um todo, né, uma Câmara que já estava desgastada e tal, e pintava muito isso. Parece que é um quadro que melhorou em termos de... lógico que as brigas existem, as brigas partidárias, e tem que existir, faz parte da democracia, mas não aquela coisa que afeta o trabalho, a produtividade dos vereadores. Está melhor isso? Você chegar a ter uma reunião, uma lavação de roupa suja em casa e tal? Como é que foi? Sabe, enquanto eu te ouvia... Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos lavar a roupa suja aqui, internamente, para não prejudicar lá fora o trabalho. Sabe que enquanto eu te ouvia aqui falar, eu me remeteu a uma lembrança. Quando eu era muito criança, meu pai era vereador,
E o jovem Osni, Eu já tava faz lá. tempo, Eu já então vocês calculem a idade do Osni. Embora seja bem jovem ainda. Eu imagino, não vamos abrir muito esse jogo aqui. Mas eu lembro, Osni, quantas vezes eu criança e você estava lá fazendo toda a cobertura, e até sabe que esses dias eu mexendo em algumas fotos em casa, vi lá uma foto do meu pai sendo entrevistado pelo Osni Martins, né? Isso nos remete uma alegria muito grande. Mas já naquela época, Osni, meu pai sempre dizia isso, eu tirei como ensinamento. A disputa, a briga, ela tem que ficar no campo das ideias. Isso Claro. faz parte, Osni, isso é salutar, isso é importante, inclusive, para a democracia. Agora, jamais no campo pessoal, né? Jamais que a gente pode permitir que essa disputa, que essa briga, que essa discussão, ela permeie, né, o campo das ideias. Então a gente tem que ter essa clareza. A discussão, o momento ali de se exaltar, eu acho que tudo isso faz parte, é Claro. salutar, é importante, desde que a gente consiga respeitar o lado humano, né, respeitar as pessoas. Agora, ontem, ainda na sessão de ontem eu terminei o dia com muita satisfação. Havia sugerido na sessão de segunda-feira que pudéssemos retirar, né, a palavra livre, a chamada o horário destinado aos partidos, né, suprimir esse pedaço da sessão, que sempre ocupa em torno de uma hora, para que a gente pudesse dar vazão a todos os projetos. E ontem terminamos o dia com todos os projetos aprovados, né, votados. Zerou a pauta. Zeramos a pauta. Claro que a tendência é que já para segunda-feira, né, tem aí uma demanda novamente de novos projetos. Mas a sessão de ontem, tivemos aí 2 horas contínuas de sessão, tratando, né, e fazendo tramitar todos os projetos. Zeramos de fato a pauta na sessão de ontem. Isso é muito bacana, porque a gente consegue não deixar que se acumule, né? E são vários os projetos que dependem, né, da nossa aprovação, inclusive, por exemplo, para supressão orçamentária, para repasse para algumas entidades, né? Então é de suma importância que a gente dê vazão e dê liquidez a esses projetos. Ontem, de fato, eu terminei o dia assim com uma satisfação bastante grande, até porque houve um entendimento, né, de todos os vereadores. Bom sinal, e a gente também, conseguiu, né? Claro. Exatamente, a gente conseguiu aí na noite de ontem zerar todos os projetos, também numa demonstração de maturidade, né, de todos os 19 vereadores. Bom, e eu me lembro que na época da sua eleição teve um perrengue não, mas um atrito aí com o Poder Executivo, as relações não seriam as melhores possíveis entre o presidente da Câmara e o prefeito municipal. Isso foi superado, já viajaram até juntos agora para a Alemanha e tal. Não sei se tiraram selfie juntos ou não, mas de qualquer forma, isso também já foi superado, né? Foi uma viagem bastante rápida, né? Teve selfie, não? Teve selfie junto? Sabes que eu brinquei com o prefeito, falei, prefeito, vamos fazer uma selfie, né? Ele quase que abriu um sorriso. mas foi um clima muito bacana, né? Até porque fomos a uma missão, né, com essa responsabilidade de fazer o convite ao empresariado alemão, né, a participar desse importante evento que acontece aqui em Joinville, né, o evento econômico Brasil e Alemanha, é o maior evento bilateral entre as duas nações, né, e a Alemanha, que sem dúvida nenhuma é um potencial econômico, né, eu acho que a gente tende a colher bons frutos, né, com esse evento que acontece aí em setembro, né. Essa comitiva foi capitaneada pelo Dr. Glauco Corte, né, que é o presidente da Fiesc, que esse evento que acontece é um evento da CNI, né, da Câmara Nacional da Indústria, e Joinville será presenteada, né, por sediar esse importante evento. E a nossa relação com o prefeito, ela é muito tranquila, né? Eu tenho dito desde aquele momento que o sentimento do prefeito é o mesmo nosso, né? E o mesmo sem dúvida nenhuma, dos demais vereadores, é o bem para a cidade de Joinville. E tem que ser, né? E a gente tem que ter essa maturidade, né? Claro, como aqui já falei, a disputa é salutar, a discussão é salutar, mas que possamos enrolar as bandeiras ideológicas e trabalhar para o bem da cidade de Joinville, né? Eu tenho dito, o sucesso da administração pública é o sucesso do cidadão joinvilense, né? Então, se a administração vai bem, seja
no legislativo, seja no executivo, a cidade vai bem, o cidadão vai bem, né? E esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, e é só por isso que a gente está aí, Osni, né? Eu digo com muita franqueza, com muita lucidez, se a gente dedicar, tiro por mim, se eu dedicasse todo o tempo, o esforço, né, a energia que a gente dedica para a vida política na iniciativa privada, estaria rico, né? Então eu encaro a participação, a vida política como um sacerdócio, né, de forma muito séria, e senão não tem outra motivação, ou é para fazer bem para as pessoas, ou vai fazer outra coisa da vida. As obras do mezanino, o presidente, como é que estão? Paralisadas, recomeçaram? Eu te confesso que eu não tenho participado muito a fundo, né, até porque quem trata isso são as diretorias lá, né? Essa foi uma obra que já se deu início, né, no mandato do então presidente João Carlos, né, e me parece que está agora, nos próximos dias aí, ela tende a finalizar, né, assim criando um espaço lá para a Secretaria de Comunicação, né, para todos os atores da comunicação de Joinville, né, poderem ser bem recebidos, e eu acho também que esse é um grande desafio, sabe, Osni? O Legislativo Municipal, ele produz muita coisa boa, né? O trabalho dos vereadores individualmente, o trabalho dos vereadores enquanto comissão, o trabalho no análise dos projetos oriundos do Executivo, mas especialmente de cada um dos vereadores, se produz muita coisa boa, né? E o grande desafio é fazer com que a população perceba e possa interagir com o Legislativo Municipal. E a comunicação tem um papel fundamental, né? Você que é um homem de comunicação, bem sabe que a comunicação tem um papel fundamental no sentido de fazer com que a população possa interagir de fato, ao ponto, assim, de influenciar a decisão do Legislativo, né? Eu tenho dito, a gente estará maduro quando o cidadão ele participar ativamente do dia a dia da Câmara, ao ponto de influenciar a votação dos vereadores, né? Quanto mais o cidadão participar do dia a dia, com a presença física ou através de ferramentas de comunicação, tende também aquele poder ser um poder participativo e democrático, né? Eu só gostaria de ver mais pessoas nas galerias. Sempre falei isso, né? Se o povo acompanhasse mais lá, porque deixa eu te contar uma coisa boa, então. Há uma motivação do vereador, né? Se até um padre, quando está a igreja mais cheia, tem uma motivação a mais, né? Um vereador vê o plenário lotado, também vai ter, como o jogador de futebol, o estádio lotado, e assim vai, né? Sem dúvida. Óbvio, então, que nem vou fazer um programa de rádio sem nenhum ouvinte, você não tem motivação. Não tem audiência e tal, né? Você não vai nem começar o teu dia bom. Agora, se você sabe que está falando aí para 150 mil pessoas, que é o teu caso, daí para mais... É uma motivação. Uma motivação pro bom trabalho. Agora, assim, deixa eu te contar uma coisa bacana. Ainda na tarde de ontem, eu recebi a visita do Márcio, que é o coordenador da Galerias de Artes, né, da Fundação Cultural. Uhum. E fechamos ontem, ainda não é público, eu estou aqui te contando de primeira mão, aquela galeria que faz a entrada da Câmara de Vereadores. Sim. Que é um espaço bom. Que é um espaço bacana, um espaço muito bom. Uhum. Nós faremos daquele espaço um espaço contínuo de exposição, né, de belas artes, né, desde quadros, obras, agora me parece que aí da metade do ano para frente receberemos uma exposição de cerâmica, né? Então nós vamos adaptar aquele espaço ali, né, aquela entrada, aquela galeria, né, onde tem aquela parede branca, vamos adaptar ela ao ponto de tirarmos ali algumas fotos e passarmos para o outro lado, tirarmos o extintor de incêndio que está ali, passarmos para o outro lado, corrigir um pouco a iluminação, né, respeitando esse critério para que possa fazer daquele espaço um espaço de cultura, um espaço aberto à população, para que a população possa, motivado também por apreciar a bela arte, especialmente aqui dos nossos atores, né, que fazem a arte joinvilense, a cultura, né, ali naquele espaço, e assim trazer cada vez mais a população para dentro da Câmara de Vereadores, né? Então isso me trouxe muita satisfação, assim, foi na tarde de ontem, né? Há dias atrás houve uma exposição, me fugiu agora o nome do senhor. Eu acho que isso vai possibilitar a arte não ser uma coisa tão elitizada, né?
Coloca ali na galeria um corredor de acesso à Câmara que vai ter uma visibilidade boa para que pessoas simples que de repente vão lá assistir uma sessão da Câmara olhar a arte como deve ser. E não uma coisa de galeria, porque você botar uma exposição só numa galeria, Vitor Kurjansev, por exemplo, elitiza. Mesmo sem querer, você acaba elitizando. Quem que vai entrar na galeria Vitor Kurjansev? Alguém especializado que gosta de arte, não a população em geral. Já numa galeria da Câmara, naquele corredor de entrada da Câmara, vão até chamar de corredor de entrada da Câmara, deixa a arte ali um local de fácil acesso, pessoas simples que normalmente não vão numa galeria, mas vão olhar ali a arte no corredor de acesso da Câmara. Exatamente, a pretensão é justamente essa, né? E a gente aí começa a tentar imaginar quantos talentos, né, estão aí na cidade de Joinville, que pessoas do nível social inferior, né, menos favorecida, pode a partir daí, né, começar a despertar um talento e quem sabe o sentimento é justamente esse, é proporcionar ao cidadão, né, esse nível cultural, claro, né, que a gente deve oferecer à cidade de Joinville. E não uma imposição, né? Vai ali adquirindo o nível cultural naturalmente ali, exatamente. Né? Isso me deixou bastante feliz, Ozi. Inclusive, quando a gente assumiu, né, um grupo de vereadores no sentido de defender essa candidatura, não foi o Rodrigo Facchini que virou presidente da Câmara, né? Foi um grupo de vereadores que defendeu essa tese, né? E a gente discutia isso e colocou como principal objetivo fazer de fato com que a população se aproxime do Poder Legislativo e assim vice-versa, né? Como eu acabei de falar, ao ponto de fazer com que a decisão do Legislativo possa ser influenciada, né, pela motivação da participação do cidadão à Câmara. Nós começamos a buscar algumas ferramentas. Entre elas, nós levantamos, por exemplo, um aplicativo, né, um aplicativo que possa fazer com que o cidadão interaja, né, com a Câmara ao ponto de ele bater lá, registrar através de uma foto do seu próprio celular, né, e tem lá, por exemplo, um ponto de ônibus quebrado, uma galeria, uma boca de lobo danificada. O cidadão vai lá, registra com uma foto e desse aplicativo já faz chegar ao muito rápido, né? De forma online, muito né? Rápido, muito. Outra ação, eu falava das sessões itinerantes, né? Hoje já repenso um pouco, não sei se o modelo é bem a sessão, mas sim as audiências públicas lá na comunidade, tratarmos assuntos de relevância da cidade lá na comunidade, porque a audiência pública proporciona que o cidadão possa interagir, possa usar da palavra. E na sessão não, na sessão quem fala são os vereadores. Então já a audiência pública, o cidadão lá da comunidade, ele vai ter o direito de ser ouvido, né, de se fazer ouvir. Ações como essa, né, da galeria ali de Belas Artes na entrada, no corredor, como você acaba de falar, da Câmara de Vereadores. Outro dia conversei com o pessoal da escola de Balé Bolshoi, né, para que a gente pense em alguma coisa interagindo aí essas duas instituições. Conversei numa outra oportunidade com a maestrina Sabrina Piva, né? Também para que pudéssemos pensar junto a ela, que é de fato uma mestra, né, nesse assunto, para que pudéssemos pensar uma ação, uma vinda, quem sabe da orquestra municipal, por uma tarde na Câmara de Vereadores, por um momento na Câmara de Vereadores, fazendo com que a população possa estar mais próxima. A Escola do Legislativo, que hoje é presidida pelo vereador Levi Rioski, ela tem cumprido esse papel, né? Como é bacana, eu me sinto muito motivado, inclusive, em receber as escolas municipais por uma visitação. Isso tem acontecido de forma periódica, né? Aquela molecada chega com todo aquele gás, com toda aquela ansiedade, com toda aquela fome de conhecimento, né, e faz a visitação no plenário, conhece um pouco a história e o papel do Legislativo Municipal. Quando eu consigo, quando eu posso, eu recebo eles no meu gabinete e aquilo vira uma festa, né? Eles sentam na cadeira do presidente e pulam em cima da mesa e vira uma festa. Mas eu acho que esse é o papel, sabe? E a gente começa a partir daí construir uma nova geração, né? Eu já ouvi de outros políticos e também tenho um pouco esse sentimento.
a nossa geração não deu conta do recado, né? Eu espero que as futuras gerações possam construir, né, uma sociedade muito mais justa, uma sociedade muito mais igualitária, porque a nossa geração lamentavelmente não deu esse retorno que a população tão merece. Acho que a gente está no caminho, né? Eu acho que agora a gente vive um novo momento da política brasileira, né? Espero que assim seja, né? Onde de fato espero que assim seja, né? Será valorizado e será votado o cidadão sério, o cidadão íntegro, o político sério, o político íntegro, né? Esse que de fato faz da política um serviço para o bem comum. Temos esse mérito, pelo menos, né, de ter essa transparência hoje, de oferecer isso, né? Eu acho que cada vez mais, os meios de comunicação, a mídia como um todo... Como a geração passada, nossa, também teve pelo menos um mérito, né, que foi sair da ditadura para a democracia sem morte. Exatamente. Sem guerra civil, né? Teve pelo menos um méritozinho, né, que foi esse. Teve uma rapaziada que sofreu, né? Que foi exilada, claro, que foi presa, que teve que sair do país. Tudo graças àquela luta. Mas comparado com outros países que tiveram um processo semelhante de saída da ditadura para a democracia, foi muito mais traumático do que o Brasil foi, né? Então, sanguinário, né, José? Muito mais. Mas eu acho que isso é a construção de uma maturidade, né? De ter também tirado um presidente da República, né? Exatamente. Com impeachment, processo legal, constitucional e tal, tem pelo menos esse mérito, né? Embora, como você falou, tenhamos falhado em tantos outros, né? Mas eu acho que a construção, tem que ter essa lição agora. Exatamente. Eu espero, Osni, que essa nova geração, especialmente essa, né? Eu falo isso com muita motivação, essa molecada, a criança da escola pública que visita, que busca esse conhecimento do poder legislativo, que a gente consiga preparar a Câmara Mirim é outro bom exemplo, né? As crianças preocupadas e trabalhando de fato pelo bem comum lá da sua escola, da sua comunidade, usando do poder legislativo para isso. Eu acho que a gente está produzindo, né, uma nova geração que será, sem dúvida nenhuma, melhor do que a nossa. Tá certo, tá aí a palavra do presidente da Câmara,